Torça pelas mulheres que você admira. Total. Torça pelas mulheres que você ama. Gente, por favor, para de zicar. Uma mulher zicando outra mulher é a coisa Não tem mais nada mais horrível. feio, não tem nada mais É mais cafona. É cafona. Segredo e vou monetizar ele depois. Você quer dar um É. spoiler? Alguma coisinha assim que você pode contar. Eu acho que chegou a hora da gente se reconectar com as nossas raízes. Então a Europa não tem feito tanto sentido mais nesse momento. É isso que eu digo pra vocês. E aí, aprendiz, como é que tá a força do lado daí nessa quarta-feira? Olha, hoje eu tô com um aprendiz, que é amiga, que eu sou fã dela, e eu posso dizer que ela é minha fã também. A gente tem um fã-clube só nosso, né, amiga? Que fica uma torcendo pela outra. Gente, eu tô com Caís Coutroutsus. Falei certo, amiga? Falou, Olha que sobrenome olha. chique. Vocês Amigo, o nome a gente já tem. já viram a potência dessa gata, né? Eu tô com Thaís, que é da onde a gente tá. Eu já falei dela aqui milhares de vezes. Acho que quem escuta, quem é aprendiz das antigas, já escutou eu falando de Thaís aqui. E só faltava ela, porque das minhas amigas que eu falo morando fora, que são minha família, a Bruna Freitas, a Bruna Lima, a Fran, já tinha tido episódio aqui. E agora eu tô com Thaís, amiga. Era meu sonho de Se achega. princesa, amiga. Eu ficava assim, gente, será que um dia vai chegar a minha hora de participar também? Amiga, se apresenta. De onde você é no Brasil? O que é que você tá fazendo hoje no mundo? Bom, eu sou do lugar favorito de indie do Brasil. Mentira, tô brincando, gente. Eu sou paulista. Eu sou de São Paulo, capital. Já morei em tudo quanto é canto por lá. Há 10 anos eu moro aqui na Europa. Nos últimos 3 anos e meio eu moro num motorhome com o Brunão, meu parceiro de vida. E estamos aí nessa vida louca de estrada, viajando e trabalhando ao mesmo tempo, enquanto a gente mora numa casa de 4 metros Nossa, quadrados. olha, o tema desse episódio hoje, quando eu penso assim, Thaís, pessoalmente falando, quando eu penso em liberdade, eu penso em pessoas que me inspiram, Thaís é uma delas, definitivamente. E é isso, hoje ela tem um estilo de vida que não é convencional, né? Mas que que tem muita liberdade envolvida. E aí a gente vai, no decorrer do episódio, falar coisas que você, dentro da sua realidade, pode fazer também. Porque você não precisa estar morando no motorhome pra ser uma pessoa livre, Não, de com alma livre. certeza, com E às certeza. vezes a gente fica só cheio de vontade, né? Ah, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E, gente, já adiantando, Thaís não é uma pessoa rica, nunca foi, mas ela começou Queria. com o corre dela e Sim. foi vivendo experiências. E é uma coisa que a gente tem muito em comum, aquela sede de viver experiências. Total. Inclusive, ela me influenciou pra uma experiência aí que vocês vão saber depois. Que ela Gente. tava aqui esse final de semana, aqui em casa, e eu, Thaís, me segura. Não, ninguém tá preparado Ninguém tá preparado pra pra esse essa evento. experiência, Amiga, eu amiga. não tô. Ai, meu A Deus gente do não céu. tem roupa pra esse evento. Eu literalmente Ainda. não tenho. E dando um resumo de como eu conheci Thaís. Eu, antes de ir pra Irlanda, Thaís já morava na Irlanda. Fiz intercâmbio lá e tudo mais. E ela já produzia conteúdo com o Brunão. Eles passaram a temporada na Ásia. E eu acompanho Thaís da época do seu primeiro mochilão na Ásia. Quando foi? 2018? Foi 2018. Amiga, eu te acompanho 2018. dessa época aí. Caraca. E aí eu lembro que você fez um post no Facebook falando sobre alguma coisa de intercâmbio que você era consultora. E eu te mandei Sim. mensagem e tal. E você me respondeu. Eu falei, nossa, ela é gente boa. Porque eu, particularmente, aprendi isso. Quando eu admiro alguém na internet, que são poucas pessoas, sendo bem sincera, eu fico com receio de mandar mensagem, porque eu fico, nossa, se eu mandar e ela não for legal, meu mundo vai Nossa, cair. sim, as expectativas, né? Tá doido. E aí, eu mandei e ela foi muito legal. E quando eu cheguei na Irlanda, eu pedi pra fazer um vídeo pro canal no YouTube. E foi assim que começou a nossa amizade. É verdade, de lá já saiu um jantar, que saiu outro, saiu vídeo no seu canal do tour da minha casa, quando eu tinha uma casa grande. Sim, sim, sim. Depois você Total. veio aqui, há 2 anos ela veio pra minha casa no Porto. Era E pra foi ficar um gente- fim de semana, morei 2 meses em Portugal por causa de indie. Eu influenciando horrores. E assim se construiu essa amizade. E aí, pra quem acredita em signo, Thaís pisciana com ascendente em câncer. Então a Nossa gente tem muita senhora. coisa em comum. E aí quando a gente senta assim pra conversar sobre a vida, a gente fala, amiga, eu tava com tanta saudade A disso. gente se abraça e fala: "Ai, eu só queria isso", sabe. Amiga, quando você pensa em liberdade, o que seria liberdade pra você? Nossa, amiga. Tá. Eu acho que liberdade ela tem muito a ver com você poder ser poder ter as suas próprias escolhas. Então, hoje, mais do que liberdade geográfica, quando a gente fala que, nossa, eu posso trabalhar de qualquer lugar, eu acho que é a gente ter essa autonomia de decidir como vai ser a nossa rotina, de ter esse privilégio que, assim,
Como você falou, não foi algo que me deram, infelizmente não sou herdeira, gostaria muito, mas não rolou pra gente. E eu acho que é essa coisa de você poder, de fato, ter autonomia nos seus dias, na sua rotina, em poder escolher as coisas. Acho que é Acho que mais é ou menos isso. isso, sim. E, amiga, eu vejo você como uma mulher muito corajosa. Thaís, pra mim, é inspiração enquanto motorista. Esse ano vocês viram à tona, que eu sempre falava que, eu tô aprendendo a dirigir e tal. Eu sempre lembrava dela e de Bruna Freitas, porque são 2 pessoas que dirigem muito bem. E Thaís ainda dirige o Duca, gente, que é enorme. E ela mete o louco nessa Europa toda. Só que eu acho que a galera confunde um pouco a coragem, do sentido de que você vai ser uma pessoa que não tem medo de nada. Nossa, pelo E eu que te contrário. conheço pessoalmente, eu sei que você tem medo de Eu tenho bastante coisa. muito medo de tanta coisa. Eu acho que eu sou uma pessoa extremamente medrosa, mas eu tenho um lema na minha vida de que eu gosto muito de viver experiências diferentes. Uhum. E eu tenho mais medo do meu medo me parar de viver essas É, o experiências, que entendeu? Então eu fico pensando assim, tá, eu tenho medo de altura, mas eu já pulei de paraquedas, me enfio numas roubadas dessa aí, enfim. Quando eu vejo que, sei lá, eu tenho a oportunidade de viver uma super experiência, mas essa experiência envolve, sei lá, altura, que eu você tem falo: "Tá, medo. tenho medo", mas eu tenho muito mais pavor de perder a chance de viver essa experiência e ficar com um "e se" na minha cabeça. "Nossa, como seria se eu não tivesse medo dessa situação e eu Sim, tivesse voado de parapente?". Então eu tenho mais medo me parar, tipo, de me fazer me parar, viver experiências legais, do que do próprio medo. Então, quando falam que eu sou corajosa, eu acho que sim, eu enfrento os meus muito. medos, assim, mas eu sou uma pessoa cheia de medos, eu só não deixo eles me pararem, assim. Então, dirigir, eu sofri um acidente que eu quase morri em 2011 e eu dei PT num carro, enfim. Nossa, Acho que eu nunca te amiga, falei, né? acho que não. E, eu dei PT num carro, tipo, o carro realmente ficou, assim, perda total da vida. E depois disso, passou um mês, eu falei: "Eu não po eu quero muito dirigir", eu acho que pra mim é uma das coisas que mais mostra independência, porque você pode simplesmente fazer o que você quiser, você deve estar Sim, sentindo isso sim. agora. Então eu falei: "Tá, sofri um acidente, quase morri aqui, foi ruim, tô bem, Uhum. mas eu não quero deixar esse medo de, tipo assim, tá, isso pode acontecer de novo, me parar". Sim. Um mês depois eu estava simplesmente falei: "Não, vou voltar para as aulas de direção, vou enfrentar isso aqui", sabe. Então, eu prefiro olhar o medo como isso, assim, ele vira meio que um combustível para eu enfrentar. Total. Eu tenho muito na cabeça que liberdade, o estilo de vida que a gente tem hoje e tal, apesar de tá diferente, mas eu acho que a gente tem o mesmo senso de: "Ah, eu quero viver o mundo", tem muita Sim, coisa pra viver ali. Eu acho que vai muito da personalidade, mas eu também acredito que isso é treino, é prática, é o dia a dia. total. O que é que você acha? Com certeza. Hoje eu sou cada vez mais uma pessoa desapegada com as coisas, porque a vida, principalmente em movimento, morando num lugar tão pequeno, me ensina muito sobre isso, mas faz total sentido. A gente vai aprendendo. Por exemplo, você fez intercâmbio também, tal, então, para você ir para a Irlanda, você você tem que se botar em certas situações que, de repente, no Brasil você não precisava. Por exemplo, tá, quando você saiu do Brasil, você já estava lá. Você tinha o seu cantinho com manhinha, mas você tinha lá o seu espaço. Você teve que se enfiar na Irlanda para morar com gente desconhecida e Sim. não sei o quê. Então eu acho que a vida ela vai a gente vai treinando É treino. e vai praticando o desapego e a liberdade e tudo isso. E como nasceu pra você esse desejo de morar fora do Brasil? Com quantos anos você tinha? Dá um resumo da Thaís versão Brasil, porque é diferente da Thaís de Nossa, hoje. totalmente, tá. Bom, como eu falei, sou de São Paulo, a minha mãe, tem 3 filhos, sou eu, Giovana e Lucas. Eu sou a mais velha, a minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha, sei lá, uns 6 anos de idade, então fui criada só pela minha mãe teve um relacionamento com o pai do meu irmão, não deu certo, e depois veio o pai de Giovana, que é o Carlinhos. Salve, Carlinhos, um cheiro, Carlinhos! Carlinhos. E, enfim, minha mãe sempre foi muito correria, tal, mas assim, segurando todos os pratinhos, assim, trabalhava fora. Ela teve que, inclusive, ela que deu alta no hospital quando meu irmão nasceu. Ela estava sozinha no momento que ela. Mentira. Então, assim, minha mãe foi muito, muito braba nesse sentido de ter que segurar tudo. Só que ela segurava, tipo, pra gente de fato ter o que comer, ter o que vestir, mas nunca tivemos nenhum luxo, nem nada disso. Sim. Então a gente tinha o básico pra viver, nunca passei fome,
mas tive muita escassez. Enfim, quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu tenho um primo, o Felipe, que ele sempre foi essa pessoa, a família da minha tia, né, eles Uhum. tinham uma condição melhor financeira, então era eles que me levaram no cinema a primeira vez, Sim. quando eu fui pra praia, igual você tem com o Pai Com Pai e Valmir. Vamim de É, Jamila. total. Aham. Mesma coisa. E aí, eu via que ele era uma pessoa ele era a minha inspiração de vida, assim, então eu gostava ele ouvia um tipo de música, eu achava: "Ai, vou ouvir esse tipo de música aqui, isso é legal". E ele tinha amigos que também tinham aí uma vantagem a mais, né, nesse lado financeiro, e os amigos dele faziam intercâmbio. E aí teve uma menina, que era amiga dele do prédio, que foi fazer intercâmbio na Irlanda, e eu Sim. tinha ela, tipo, no Facebook. Uhum. Foi logo bem no inicinho do Facebook, então acho que, sei lá, 2010, 2011, por aí. E ela estava na Irlanda. E todo mundo que fala de intercâmbio geralmente fala de Austrália, Estados Unidos. Eu sempre sonhei com a Irlanda. Para mim, a Irlanda, desde o momento que eu vi que ela foi lá fazer intercâmbio, eu comecei a pesquisar e eu virei simplesmente assim, a maluca que um dia eu quero morar em Dublin. A maioria das pessoas nem sabe onde fica a Irlanda Sim. até hoje, que realmente é uma ilha Sim, tão sim, sim, pequenininha, sim. né? A gente pensa em tantos outros lugares quando vem Europa, por exemplo, na Sim. cabeça, e para mim foi isso. Cheguei e falei pra minha mãe: "Mãe, eu preciso ir pra lá". Minha mãe: "Ô, minha filha, deixa eu contar um negócio pra você aqui". Chá revelação de que, tipo assim: "Não, não tem como, é muito caro e não sei o quê". E eu já sabia disso, né, mas eu sei lá o que que eu Ai, o imaginava que não ela ia já poder tem, né, fazer. deixa eu falar aqui. Amiga, e Carlinhos, inclusive, nessa época, nossa, ninguém podendo fazer um nada, tipo assim, contando pra pagar o aluguel. Ele falando assim: "Não, mas se a gente for num banco, sei lá, e pede um empréstimo, ela paga no LIS", sabe? Aham. Um negócio bem assim, que não ia por Oh, favor, mas ele queria, tipo, achar um uma caminho, uma solução. solução, sim. E eu trabalhava foi a única vez que eu trabalhei em emprego administrativo da tipo 9 às 5 assim, Aham. e trabalhei um tempo, foi meu primeiro emprego, mas eu já via que não era muito pra mim, era um negócio de finanças, nada a ver comigo, nossa, eu sou super humanas, enfim. Mas trabalhei nesse lugar, aí eu já estava muito de saco cheio, e resolvi virar muambeira, que aí eu peguei um monte de capinha de celular, uma época, peguei creme de cabelo, peguei bolsa, réplica de coisa, e falei que isso ia ser a minha nova profissão, porque meu pai fazia isso, ele vendia relógio de réplica. Amiga, ele ia Ah, pra posto de gasolina com os relógios na bolsa, vendia para os frentistas, que vendia para doideira. amiga, correria, assim, e esse era o trabalho do meu pai. E aí eu vi que estava meio dando certo, ele falou: "Thaís, então você pega esse dinheiro da rescisão, né, desse trabalho que eu tinha, e começa a vender essas coisas aí". Sei que levei milhões de calotes, fiquei uns 2 anos endividada, que eu comprava mais produto para poder Pra vender, mas o povo não poder pagava. Aí fiquei uns sim, 2 anos assim. Mas nessa mesma época eu estudei a vida inteira em escola pública, sim. então a minha prima, o pai dela trabalhava, tipo, ele era supervisor de escola municipal, estadual do Brasil, em São Paulo. Ela falou: "Thaís, por que que você não aplica para o ProUni? Porque você estudou em escola pública". E eu não queria nem fazer faculdade. Uhum. Só que eu fiquei assim: "Cara, tá, não tô fazendo nada. Vou Eu preciso pelo menos ver o que vai acontecer na minha vida, porque dinheiro para realizar o meu sonho eu não tenho. Então eu vou precisar trabalhar aqui, né, porque senão ninguém vai fazer pra mim. Mas, enquanto eu tô fazendo isso, vou fazer essa tal dessa prova do Enem". Fiz, passei, nem acredito até hoje. Passei, consegui fazer a faculdade de graça, 100%. Eu fiz a administração. Assim, me deu algumas coisas, me acrescentou em algumas sim, coisas e conhecimento tal, nunca é nunca é demais. demais. Mas assim, não era o sonho da minha vida Sim. não. Fui lá, pelo menos hoje minha mãe fica feliz, eu vi, salve Claudinha, enfim. Enfim, lembrem-se que estava lá vendendo mesmo amba, não sei o quê, Sim, fazendo esse corre, e começou a dar certo, as pessoas começaram a pagar um pouco melhor, eu sim. comecei a ter maquininha de cartão, então eu comecei a diminuir Boa, a boa. taxa de calotes, né, pelo menos nessa área. E aí, comecei a de fato ganhar um pouco de dinheiro no Brasil. E aí Hum. nessa época eu estava com 20 anos, por aí, já estava noiva, tinha um relacionamento de 8 anos inclusive, então, assim, a vida estava indo para aquele tradicional, né, então estava lá trabalhando, terminando a faculdade, com o casamento meio encaminhado, estava lá com o meu negocinho que tinha começado a crescer, mas dentro de mim era sempre aquela coisa: "Gente, eu preciso realizar o meu sonho de morar Por fora". favor. E dessa vez eu estava pelo menos vendo que se eu trabalhar mais um pouquinho aqui, eu consigo juntar um dinheiro e eu consigo ir pelo menos um mês. Sim.
E aí foi a ideia, então conversei com esse meu ex e falei assim: "Olha, é o seguinte, eu tenho esse sonho, eu preciso realizar antes de qualquer coisa na minha vida, eu não posso simplesmente continuar com a história de: 'Ah, vamos casar e não sei o quê', e esquecer isso". Claro. Então, eu estava numa época muito boa, foi de fato a minha melhor época financeiramente falando. Sério, amiga? Total. Amiga, Tu tinha carro e tudo, não era? amiga querida, eu Tu tinha era Fox, fina. morava sozinha. É, Amiga, patroa. apartamento alugado, mas morava sozinha. É. Tipo assim, mas eu também tinha uma coisa que era assim, mesmo quando eu comecei a ganhar um pouco mais, eu tinha muito medo da escassez, né. Sim, Então eu não fui aquela pessoa que mesmo nova, porque eu estava com 20 sim. anos, eu não me deixei me levar, tipo assim, tá, eu ganhava R$ 800 e agora eu ganho 5.000. Aham. Eu tentava pensar que, tipo assim, tá, não é porque eu ganho 5.000 que eu posso me dar o luxo de começar a Muito madura, né, pra sua gastar. idade. Aí o medo de ficar ferrada de novo, amiga, desespera. E aí, enfim, mas essa viagem era uma coisa que eu não ia abrir mão de jeito nenhum. Me organizei mais ou menos, sei lá, quase um ano Uhum. e fui. Cheguei na pior época do mundo na Irlanda, cheguei em 1º de janeiro de 2017, cheguei Amiga, lá. 1º de janeiro você viajou na virada do ano, Ah, bicha? então, porque eu fui passar o réveillon mesmo, tipo, dia 31 e tal, Aham. eu passei em Londres, que eu tenho uma super Ah, amiga que mora lá até hoje, que foi assim, eu tinha aquela coisa na cabeça: "Nossa, imagina, o inverno, ai, o Natal e o mágico, Ano se Novo mágico", uma lascou. porcaria, gente, saudades Brasil, ninguém sabe fazer festa igual a gente não, você tá É, louco. Enfim, foi horrível, foi bom porque eu estava com a minha amiga, mas assim, nossa, decepção, não sim. aconselho. Brasil muito melhor. E enfim, fui pra fazer intercâmbio de um mês. Amiga, aí fui burguesa. Cheguei lá, casa de Fina. família, não sei o quê. Mas assim, pior tempo possível, chovendo, deu até uma nevezinha lá, mas não era nem neve bonita, aquela neve que Ah, só que suja. derrete na hora, você É, não vê mais nada. mas pra mim aquilo era tão mágico. Amiga, eu chorava naquelas ruas de Dublin, assim, tipo, eu andava assim, com meu foninho de ouvido fazendo meu próprio filme, ali era eu, vivendo de fato o que eu sonhei, e aquilo me pegou tão forte que passou uma semana eu já tinha certeza que eu não queria voltar ao Brasil. Só que eu estava com tudo lá. A minha empresa estava rodando, Tudo. tinha a questão do relacionamento, eu morava sozinha e não sei o quê. Eu sei que eu simplesmente falei assim. Eu sei que eu simplesmente falei assim: "Eu preciso viver isso daqui e não era só uma viagem, eu Uhum. quero entender onde isso aqui vai me levar, eu não quero voltar, eu quero mudar de vida". Então eu costumo geralmente fazer essas mudanças, não quando eu tô mal, eu estava muito bem, eu estava num período da minha vida E eu acho que muito isso é importante tranquilo. demais também, né. É, tipo, eu não estava fugindo de um problema, sabe. Eu Sim, simplesmente olhei a minha vida de fora, eu acho que foi importante pra entender que o relacionamento que eu tinha, apesar de ter sido sim um relacionamento saudável, não tenho o que falar sobre isso, mas a gente era muito diferente. sim. Algum momento aquilo ia ser uma É, divergência, entendeu? E aí eu falei assim: "Cara, não é isso, não era o que ele queria pra vida dele, sim. eu não posso obrigar alguém a fazer o que eu quero". Total, amiga. Então eu falei: "Tá, vou voltar pro Brasil e vou voltar embora pra cá". Então eu cheguei no Brasil, terminei o relacionamento, entreguei o apartamento, vendi o carro, Nossa. peguei todo o dinheiro de todas as roupitas, porque depois eu comecei a vender roupa também. Eu vendia online, então vendia tanto na minha cidade quanto mandava pelo correio. Tava indo muito bem. Nossa, amiga. Foi assim, até hoje eu acho que foi a decisão mais difícil, Eu acho que mas a prime a importante, essa primeira sabe? mudança é a mais difícil. É, total. Porque eu digo na minha cabeça que depois da Irlanda, da experiência que nós 2 vivemos na Irlanda, a gente se joga em qualquer Qualquer lugar do coisa. mundo, a A gente gente sabe que se consegue, vira. a gente sabe se virar. Pra mim, tanto como pra você, foi a pior decisão, porque eu estava ali, aí tinha acabado de construir uma casa, Foi. eu tinha 2 anos só no meu quarto, amiga, do quarto que eu sonhei a vida toda pra Sim. ter. E ainda mais sem o apoio de manhã que, como vocês o nome do podcast, né, Aprendi com Manhã. Então, tipo assim, eu acho que essa primeira decisão é a mais difícil, mas ela que te levou pra quantos países você conhece hoje? 52 países. 52 É, países, aprendiz, a amiga. gata rodou por aí. Nossa, e assim, se você não acompanha a Thaís, até o final do episódio ela vai fazer o jabá dela de novo, mas se você não acompanha, vê aonde a gente tá. Gente, assim, eu tenho vários spoilers de coisa. Vem aí, sabe aquele "vem aí"? Ai, eu tô Que a galera nervosa. fala. Não, o "vem aí" dela é real, não é qualquer Nossa. "vem aí". Vem muita coisa legal por aí, Eu acho que na esse é o onde a gente tá. inclusive esse vai ser o segundo maior louco. É.
Não, se bem que ir pro Duca também Ir foi. pro Duque é um louco, mas era uma coisa que ai, não sei, amiga. Eu não sei. Depois vocês vão dar um pitacozinho aí, a É. gente vai ter que coisar. Mas assim, tem podcast, tem canal no YouTube, tem muita coisa legal. Mas amiga, uma coisa que a gente estava conversando agora há pouco, que morar fora e viajar não é pra todo mundo. E assim, quando eu sento aqui pra falar com a galera, eu tenho meio que a ideia na minha cabeça, mas eu não coloco o título em si. E aí você falando, na minha cabeça eu pensei no título: "Se aproprie da sua liberdade". Gente. Olha, Ai, é profunda chique, né? ela. E amiga, como é que é uma pessoa comum no Brasil, que não tem vontade de morar fora, talvez não é muito de viajar, como é que é uma pessoa essa é uma pergunta difícil, eu Ai, pensei nela agora. tá. Uma pessoa no Brasil é uma mulher, porque assim, eu sei que pode ter homem escutando, tudo bem, que bom que você tá aqui querido, Ah. mas esse podcast é pra mulheres. Como uma mulher comum, assim, não comum não, porque, né, somos todas, assim, iguais, mas no sentido que segue talvez um padrão que a sociedade espera. Como essa mulher se apropria da liberdade dela? Eu acho que, primeiramente, se ela tem vontade de ser mãe, sei lá, alguma coisa assim, e tem uma família, que ela não deixe de fazer as coisas por ela. Então, eu não tô falando que você precisa pegar um avião e ir para Paris, ou esquece padrão do que a gente viveu aqui. Então, pensando num contexto vida mais tradicional no Brasil, eu acho que é de fato não se esquecer de quem ela é como mulher, primeiramente. Então, assim, tá, se você gosta de fazer a sua unha, pois continue fazendo a sua unha, se leva para fazer alguma coisa mínima para você, esteja próxima de outras pessoas que não seja só o seu esposo, se é o caso, ou a sua esposa e os seus filhos. Então, eu acho que é ter a sua independência de alguma forma. Então, por mais, sei lá, você seja casada e de repente você é dona de casa, trabalha em casa, faça algo que te traga uma autoutilidade, sabe, que você se sinta capaz de, tipo assim: "Eu sei, se eu precisar me virar fazer alguma coisa, eu consigo", entendeu? E eu acho que isso é um lembrete que a gente tem que exercitar, Total. principalmente nós mulheres, no sentido de tipo assim: "Cara, eu consigo fazer isso aqui sozinha". Que bom que eu tenho um marido incrível, porque gente, Uhum. Brunão, assim, ó, eu amo esse casal, eu falei isso com eles esse final de semana, que é um dos meus casais, assim, que eu falo: "Não, esse casal aqui pra mim é um modelo". Eu amo a dinâmica dos 2, mas que é muito importante a gente ter o nosso espaço, porque querendo ou não, enquanto mulher, por muito tempo a gente não podia ter liberdade, a gente não podia fazer nada sozinha. Nada. E hoje a gente pode, e muitas mulheres não exercitam isso. É. E gente, pra conseguirmos estar aqui onde a gente tá hoje e falar: "Não, agora eu vou fazer tal coisa sozinha", teve outras mulheres que lutaram por isso antes da gente, então pelo amor de Deus, Vamos fazer a nossa parte de. vamos fazer a nossa Se parte de você usufruir não disso. quer ir pra internet e inspirar outras pessoas, faça por Por você. você, é por você gata. É isso. E Thaís agora, quando você estiver escutando esse episódio, ela já vai estar começando a fazer o Caminho de Santiago sozinha. Amiga, Ela já vem fez ano aí. passado o Caminho Francês. Gente, eu acho que eu falei isso no episódio do que eu fiz sobre o caminho, que é um caminho mais longo, são 30 dias, e agora ela vai fazer o mesmo caminho que eu tinha feito também, 10 dias. Uhum. E olha que você tá já o seu caminho já começou. Já, Como é que tá semana sendo esses passada. dias aí em que você tá vivendo um pouco mais? Dá esse resuminho do que aconteceu e por que agora fazer o caminho sozinha? Eu acho que, como você falou, né, o Bruno realmente é uma pessoa incrível, não assim, né, tem os defeitos dele, claro, como qualquer pessoa, mas dentro de tudo, assim, eu tenho um relacionamento muito saudável, a São gente é quantos anos muito de parceiro. relacionamento? Vai fazer 8? 8 anos, é. E assim, só que ao mesmo tempo, eu vivo numa bolha hoje, assim, de fato, eu moro num motorhome, ou seja, a gente tá sempre em movimento, o que significa que a minha vida ela é muito mais recorrente de despedidas do que de ter uma rede de apoio igual você tem criado aqui, por exemplo, Sim, sabe. Então o que acontece é, os meus dias eles são 100% eu e o Bruno, todo dia, todo sim. momento, num espaço muito É o pequeno. seu amigo, é seu marido, é É tudo. tudo, então, tipo assim, é a pessoa que eu tenho muita noia de não querer, você já brigou comigo várias vezes, inclusive, sobre isso, de não querer, tipo assim, ai, desabafar, eu não quero Sim, incomodar, eu tenho essa coisa e tal. Então ele é a pessoa que me ouve a maioria do tempo sim. e tudo mais. Então, eu sinto sim que eu tenho uma certa coisa muito com ele, que a gente tá sempre muito junto, de alguma forma uma dependência
saudável, mas Sim. existe, O que é normal sabe? em qualquer relacionamento, a codependência, porque a gente entrega um pouco da nossa vida pro É outro, e isso. o outro também entrega um pouco da vida Sim. pra gente. E aí eu comecei a pensar, assim, não porque eu quero terminar com ele nem nada disso, Claro. como seria se eu começasse a fazer mais esse exercício de fazer as coisas por mim? Porque, por exemplo, apesar de sim eu me jogar, mesmo sendo medrosa, o Bruno é uma pessoa que ele gosta, sei lá, de escalada ao ar livre, que ele vai se pendurar numa pedra sozinho. Ou seja, eu só consigo ser uma pessoa que enfrenta o medo de altura quando eu tô presa em alguém, num profissional. Sim. Ele é muito Vida louca. doido, Não, Brunão. mas eu não posso parar ele, porque é uma coisa que ele gosta muito, e já tinha acontecido alguns episódios dele, tipo assim, querer fazer uma experiência dessa, que é uma coisa muito radical pra mim, aí eu realmente não consigo, né, porque eu travo lá no meio. E eu ficar meio, tipo assim, sem nada pra fazer, Hum. rolando o feed no Instagram. Aí eu falei assim: "Cara, isso aqui tá tão errado". Sim. Por que que, tipo assim, eu preciso ter hobby, eu preciso ter coisa, e a gente, como mulher, né, você pode perguntar pra qualquer mulher, hoje em dia eu acho que a gente tá conseguindo, né, Sim. voltar a falar sobre o que que a gente gosta de fazer. Sim. Fora trabalho, mas tipo assim, Fora tá, "Ah, eu trabalho. gosto de bordar. Ah, eu gosto de fazer a unha", Sim. sabe? Sei lá, pode ser qualquer coisa, mas eu comecei a ficar nessa, sabe, o Bruno fazia alguma coisa e eu estava lá, bobona no celular, sabe, vendo a vida dos outros, falei assim: "Isso aqui tá tão errado, por que que enquanto o Bruno não tá fazendo uma Eu coisa não tô fazendo dessa, uma coisinha eu pra tô mim. fazendo uma coisinha pra mim?". E aí comecei a fazer o exercício, eu gosto muito de, tipo, eu gosto de arte, eu gosto de dar volta em cidade e tal, então eu vou lá, vou nos brechó, faço meu Thaís rolê. é muito estilosa, Ai, gente. amiga. Ela é muito estilosa. Vai em uma loja aí, eu aqui me dando spoiler, a Tia. loja de roupa de novo. Ai, saudades. Enfim, mas eu tinha, tipo eu estava tendo muita dificuldade pra isso. Teve inclusive uma coisa que me marcou muito ano passado, eu não contei pra ninguém inclusive, porque eu fiquei assim: "Cara, nossa, que isso?", que foi justamente um dia que ele saiu pra fazer um rolê desse de escalada e eu não fui. E aí eu fiquei com o motorhome, e eu dirijo pra cima e pra baixo e tal, sozinha, não sozinha. E nesse dia que ele não estava no carro, eu dirigi muito mal. Eu estava, tipo assim, meio tremendona, sabe, assim, um negócio Oxe. meio o Bruno não tá aqui, mas, tipo, ele já não esteve em outros dias, mas não por um período de horas tão grande, porque realmente ele ficou o dia Ah, todo. gerou ansiedade, talvez? É, um negócio, e aí eu fui pra uma cidade e eu não conseguia aproveitar sozinha, eu não conseguia estar ali, eu falei assim: "Cara, Ah, isso aqui tá muito estranho, eu preciso começar a exercitar isso me um pouco mais". reconectar comigo mesmo. É. Depois disso, comecei a fazer mais exercícios de, sei lá, o Bruno vai trabalhar num café, eh, eu tenho que gravar, eu adoro gravar sozinha também, vou, saio, faço esse rolê. Só que aí pra agora isso foi ano passado. Então eu comecei a fazer exercícios assim, mas a gente nunca mais de fato tinha ficado dias separados. E aí tinha uma super amiga minha da Irlanda que a gente estava combinando dela ir passar uns dias comigo no motorhome, e aí eu comecei a falar assim: "Eu queria uma logística do Bruno não estar, mas onde que eu vou botar Bruno? Que o Bruno tem onde morar se eu não for no motorhome". E ele tinha um amigo que queria ir pra Liverpool, que é uma cidade no Reino Unido, tal. Bruno, então, você podia, né, ir lá pra Liverpool, lá com o Jacó, seu amigo de infância, tal, não sei o quê, porque eu quero chamar a Bruna pra vir aqui, não sei o que. Ele falou, na hora, ele: "Tá bom". Só que aí essa minha amiga passou por umas coisas, acabou que ela não conseguiu ir, e aí quando ela me falou que não ia, o Bruno já ficou super desesperado, assim, tipo: "Não, então vamos comprar passagem, que aí você vai com a gente, não tem problema, a esposa de não sei quem também vai, vamos com a gente". E eu só senti assim: "Não, mas eu nem É o quero meu ir". momento. Eu falei assim: "Não, mas eu não quero ir". Ele falou: "Não, mas você vai ficar aqui sozinha, a menina não veio, não, não acho justo". Eu falei assim: "É mais do que justo, porque é o que eu quero fazer, Bruno". E eu senti muito forte que eu tinha que ficar sozinha. E há uns 2 meses atrás, eu sempre falei que queria fazer o Caminho de Santiago de novo, de fato foi uma das melhores Sim. experiências, eu sou assim, ó, propagadora Ela da é palavra. testemunha do caminho, Nossa, aquela. eu sou muito, muito. E acho realmente que tem até no Brasil, gente, então quem tem vontade de fazer, faça, porque realmente é um tempo de conexão ali, de você se botar pra pensar, muito bom. Então, uns 2 meses atrás, na real, eu tinha já estava concatenando em fazer de novo, justamente por conta dessa super mudança que eu vou fazer, né, de continuar a viagem e tal.
E eu não ia ter a chance de fazer aqui na Europa pelos próximos 2 anos, pelo menos. Sim. Então eu Ó, tá cheio falei de spoiler aí, hein. é, olha Quem lá, catar, quem catou. catou, catou. E aí eu falei assim: "Bruno, eu quero muito fazer o caminho antes de começar essa nova fase". Aí ele: "Ah", foi meio monossilábico, assim, sabe, tipo: Sim. "Legal pra você". E aí eu falei: "Ah, você não faria não?" Ele: "Não". E na hora eu também senti essa mesma coisa: "Então eu quero fazer sozinha". Boa. Então eu acho que são, assim, depois dessa vez do ano passado, eu fiquei muito nessa noia, eu falei: "Gente, não dá, apesar do Bruno ser uma pessoa incrível, eu preciso lembrar que eu também sou". E uma coisa que eu faço, justamente porque eu sou muito fã do Bruno, sou mesmo, Sim. pago pau demais, assim, mas eu percebo, e isso inclusive porque também a gente tem um Instagram, tal, como a gente falou, nas últimas semanas eu recebi várias mensagens, eu nem te falei sobre isso, das pessoas falando assim: "Nossa, mas até que enfim a gente tá vendo você fazendo as coisas também", porque como eu filmo muito o Bruno, Aham. e eu tô sempre mostrando o Bruno como o maior, a impressão que dá é que Thaís não faz nada, sendo que eu faço coisa pra Muito, caramba. muito. Então eu falei assim, Onde a eu gente acho tá não que seria nada sem você, amiga. Assim, tipo, amo Brunão, mas entendeu? E sabe? aí eu comecei a falar: "Cara, sim, eu preciso colocar mais no mundo as minhas coisas". Daí que veio de fato a ideia de eu botar o podcast. Então, eu acho que é uma junção de coisas de eu mostrar que a minha voz também é muito importante, que o Bruno Yeah. é incrível, que temos um projeto a 2, mas que a minha parte é super essencial, sabe? Muito, muito. Então, ir para o caminho é justamente, tipo, me virar sozinha e ter esse momento pra O seu lembrete amiga, sim, de quanto você é total, incrível. total. E uma coisa que, quando eu penso em se apropriar da liberdade, é porque a gente se conhece muito enquanto a gente tá praticando essas coisas. Por quê? Imagina, Thaís, se ela falar: "Ah, eu não vou porque Brunão não vai". Porque, assim, relacionamento são concessões, a gente sabe disso. A gente abre um pouco mão de uma coisinha Sim. ou outra, entendendo também o que é negociável, o que não é. Mas imagina, às vezes você quer assistir uma série, eu amo assistir série com o meu querido. Tem que agradar os 2. Uhum. Então, é aquela coisa, a gente tá ali quando a gente tá sozinha, não, às vezes a É gente vai botar um só o negócio que assim. você quer. E, gente, esse exercício de tipo: "Não, agora eu vou tirar um tempinho pra mim, e só pra você", porque é muito bom. E é entender também que uma coisa não anula a outra. Porque eu acho que o que dá a impressão, principalmente na bolha que eu vivia no Brasil, eu acho que tem várias bolhas assim, no Brasil, do que tipo assim: "Ah, mas se ela tá fazendo isso agora sozinha, o casamento tá mal". Gente, o casamento É, deles tá incrível, tá? Passei o final de semana todo com eles. eu Amiga, bota lá no juro. É. bota lá no seu É, Instagram é esse porque o pessoal cortezinho. começou a falar se eu não ia desquitar, que E é que nem loucura, gente. ano que vem eu vou casar, e aí ano que vem eu também quero fazer intercâmbio sozinha, e já Aí falei com o meu pronto, querido amiga, eu tenho certeza que vão falar: "Nossa, lógico. casou e tá indo fazer tal coisa Casamento de sozinha". celebridade já tá ruim, E é. eu acho que é muito eu acho que vai muito da personalidade, eu acho que são poucas pessoas que têm essa alma livre, mas o autoconhecimento dá a oportunidade da gente saber o que é ou não pra gente, porque ninguém é igual, é como É. quando eu falei, né: "Ai não, mulheres comuns", nós somos aqui na nossa individualidade também tem uma coisinha que é só nossa, que é Uhum. só de Thaís, por exemplo, o lance do autoconhecimento. Eu não moraria no motorhome. Eu acho incrível, gente, eu sou muito fã dos meninos morando no motorhome, mas eu não moraria e foi engraçado porque eu já dormi no Duca, já tive esse privilégio de dormir no Duca. E eu falei: "Cara, eu morei por muito tempo num lugar pequeno". Então, pra mim, morar num lugar pequeno ia me sufocar. Só que, quando eu via muitos meninos no porque é isso, a gente é influenciado, hein, o tempo todo a gente é influenciado. Quando a gente vê uma coisa no Instagram e tal, e eu lembro que teve uma época que eu fiquei: "Nossa, eu quero muito morar no motorhome". E aí depois que eu passei uma noite no Duca, e eu falei: "Nossa, é incrível isso aqui, mas Mas não morar é pra aqui mim. não é pra É, mim". é. Então, é entender as fases também, porque, por exemplo, você já Sim. teve uma fase em que você parou um pouco mais na Irlanda. Aí agora você tá numa fase que vai vir aí, a temporada das temporadas. E Ah, depois a temporada de que tá, agora eu vou dar uma quietada, e depois, ai, vamos de novo. sim. Então entender a fase, e isso só a gente pode decidir É, por nós isso é mesmas. extremamente, isso pra mim é questão da liberdade também, né, de você poder escolher em que ciclo você tá da sua vida e que tá tudo bem mudar e que daqui a pouco hoje eu tô morando no motorhome, pode ser que amanhã eu venha morar em Ovar e entendeu o que eu tô falando? Eu tô Tipo aqui assim, influenciando ela a pra morar louca. aqui do meu lado. Então, é bem isso, a gente ter essa autonomia, entender também que os ciclos a gente precisa dessas mudanças, eu sei que talvez eu não acho que a gente vai parar de viajar, assim, eu não me vejo uma pessoa Sim, muito, total. sabe, mas ao mesmo tempo eu quero ter uma base, acho que a pior coisa, eu adoro um cacareco, querer comprar um negocinho, fazer um negocinho de Sim. decoração, não posso, então eu quero ter uma casa para poder decorar É que também e tal. cada opção vai ter seus prós e Total. contras, mas com
autoconhecimento a gente consegue ver, tá? Agora é o que eu quero, o que eu É preciso. isso. Porque você consegue ter quintais incríveis a hora que você Sim. quiser, praticamente. Total. Então, tipo, é uma vida de muita coisa única que só você e o Brunão tá vivendo agora, Sim. mas que vocês têm um autoconhecimento de saber, não, agora a gente precisa tomar essa decisão aqui e é o melhor pra gente. Uhum. Então, quando a gente fala em liberdade, eu sei que parece um pouco clichê, gente, mas dentro da sua realidade hoje, você não quer morar fora, beleza. Mas pra você saber que você não quer morar fora, você tem que se conhecer. Porque às vezes você tá vendo a minha vida, a vida de Thaís, falar, eu quero isso pra mim. E às E às vezes vezes não esse tem estilo nada de a vida ver. não é nada a ver com você. Uhum. Mas tem alguma coisinha que talvez você tá deixando de fazer por causa do seu filho, por causa do seu marido, por causa da sua mãe, que pode acontecer. Eu já deixei de fazer Total. muita coisa por causa de manhã. E só com o tempo, porque assim, quando você decide tomar um caminho diferente, você assume muita coisa, né? Como foi Opa. pra você quando você falou assim, eu vou morar fora? E você chegou e voltou pro Brasil, aí você foi arrumar a sua vida lá. Foi difícil essa etapa? Foi difícil, mas eu sempre falo que o sangue quente ajuda, sabe. Então, É. o que aconteceu foi, eu tive na minha cabeça assim: "Tá, eu tenho 1 mês aqui na Irlanda, eu vou voltar para o Brasil e se eu tenho tanta certeza disso, eu não posso chegar lá e deixar para depois". Então por isso que eu fui tão impulsiva, porque eu acredito também que o universo vai testando a gente para ver se a gente realmente quer as coisas, sabe. Então Uhum. começa a aparecer oportunidades e outras coisas no meio do caminho pra ver se é realmente aquilo lá que você quer. Então eu falei assim: "Eu não quero nem a chance da dúvida. Eu vou chegar lá e eu vou voltar para o Brasil e eu vou chegar lá e eu vou já resolver tudo que eu preciso resolver". Então eu lembro que eu cheguei num dia, no outro dia eu estava com a passagem reservada pra voltar. Então, Nossa. eu não doeu, porque foi tão, sabe, na adrenalina, eu estava com o corpo Sim. muito forte, eu estava o sangue quente de continuar fazendo aquilo, que eu só fui, a ficha só caiu, e aí de vez em quando dava um desespero, quando eu já tinha voltado pra Irlanda, que eu voltei 1 mês e meio depois, foi tipo tempo recorde, vendi o carro, peguei o dinheiro Nossa, amiga. e fechei o curso de 8 meses, né, que é o Aham. que a gente pode ficar lá na Irlanda. E aí eu não falava nada de inglês, então fui trabalhar, eu limpava a escolinha infantil no início e ganhava muito mal. E aí, tipo assim, por mais que eu tinha lá minha reserva financeira por conta da loja, em euro dá vontade de chorar, né? Porque aí você Sim. gasta, sei lá, num quarto eu pagava muito caro na época, na casa que eu morava. Então, eu dividia quarto, mas pagava tipo 500 euros. É tipo No 3.000 reais há 8 anos atrás. Isso é muito dinheiro. É. Então eu estava muito desesperada, eu estava num emprego ruim, ganhando muito pouco, aí bati tipo, será que eu fiz a escolha certa? Mas todo dia acontecia alguma coisa que eu falava assim: "Thaís, é isso aqui, você só precisa ter paciência, resiliência de entender que você está começando uma vida do zero, mais uma vez, e que não vai ser fácil, mas que é possível". Então dali consegui melhorar o meu inglês, consegui um trabalho trabalhando num café, que apesar de ser um trabalho pesado era mais tranquilo. E aí, pouquinho a pouquinho, eu fui de fato criando Assimilando ali. criando meu espaço na Irlanda e tal, que foi de fato uma casa pra mim, assim. Foi. Então, no Brasil eu não tive tempo de sofrer e de Entendi. passar medo, não tive, Foi. sabe. Terminou o relacionamento também nesse meio tempo, a gata meteu o Amiga, no dia louco. não, meti igual filme, gente. O boy chegando: "Não, vamos lá, tal, não E às sei o vezes é só quê". isso que a gente precisa, né, E bagunçar um eu pouco a casa pra depois arrumar. Total. E assim, que bom que eu fiz isso, Que bom. porque eu acho que a minha vida, assim, teria sido tão diferente. Eu não consigo imaginar, Thaís, sem ser o que eu fiz pra chegar aqui, sabe? Sim. Amiga, indo pra reta final do episódio, tem coisas que assim, eu acho incrível a sua vida, seu estilo de vida, mas também a gente, assim como você traz no seu conteúdo, você não romantiza os processos. Sim. Então, hoje você tá vivendo um estilo de vida não convencional. Você é Uhum. diferente. Dentro da sua bolha. E você também é diferente da família, né? Porque a gente estava Total. conversando nesse instante, gente, assim, ó. A família, pra você ter uma ideia, a sua irmã, o que é que sua irmã fez agora? Gente, minha irmã novinha, tem 20 anos, tá trabalhando, ela é psicóloga, tá no último ano agora. Ela comprou o apartamento dela, tá fazendo o corre dela e, tipo assim, ela tá seguindo um caminho muito diferente do meu, mas que tá deixando ela muito Muito realizada da feliz. mesma forma, assim. Então, posso dizer até que minha mãe aí, ela tem o melhor dos mundos, né. Tipo assim, ela tem a filha doida
que leva ela pra viajar, mas tem também a filha e o filho, que é o Lucas, um pouco mais pé no Que estão chão, ali que pertinho, estão tudo em São ali Paulo e total, tal. sim. Mas você, dentro da sua bolha, é muito diferente, né? Amiga, Até não de sei de amizade. onde eu Tipo, você tem saí. 33 anos agora, então você tá numa fase também que suas amigas da mesma idade já estão com filho ou planejando ter. É, quase todas. Como é pra você essa sensação de que, nossa, eu tô vivendo tudo muito diferente de todo mundo agora? Porque, gente, eles passaram uma temporada na Ásia, vai pensando na resposta, eles passaram uma temporada na Ásia que conheceram vários países e que viveu muito. Ela passou, aqui na Europa, ela andando de motorhome, foi na Finlândia e na Noruega, assim, coisas incríveis que você fica, meu Deus, que vida perfeita. Como é pra você essa sensação de também não ter o que todo mundo tem, né? É tipo, é o inverso, é uma coisa que Sim, sempre vai estar faltando uma coisa que todo mundo tem nesse sentido. sim. Eu acho que eu sou uma pessoa desapegada. Boa. Assim, apesar de pisciana, apesar de ser uma pessoa, né, emotiva e tal, profunda, nossa, meu Deus, Nossa. tenho minhas coisas. Eu não sou uma pessoa muito apegada, assim. Minha mãe sempre fala isso, que desde pequena, do que ela lembra, assim, e eu também, eu nunca fui aquela pessoa muito grudada nela. Tipo assim, alguém me chamava pra ir na casa da vizinha, eu ia, sabe? Então, eu Sim, tenho essa coisa. E eu acho que esses anos de Irlanda, que é um lugar onde você aprende muito a ser sozinha e fazer o seu sim. corre, é muito difícil você criar laços e tal. Eu acho que foi um treinamento aí de quase, sei lá, 7 anos, No total você quase. tem uns 14 anos morando fora Não, já? não, vai fazer 10. 10, viu? 10. Aqui aumentou. É, fiquei tipo uns 7 na Irlanda, 3, tipo, mais ou menos isso. Tá. Então, eu vejo assim, já, por exemplo, essa questão de, sei lá, não ter pessoas perto de mim e querendo ou não, é muito mais isso, assim, tem muito tempo que eu queria ter vindo aqui, te ver, a gente Sim. teve esse papo ali, eu quase te olhei e falei: "Amiga, eu só queria falar disso aqui com alguém, essa pessoa não me julgar", sabe. Eu sinto falta disso, mas ao mesmo tempo eu já entendi que eu não consigo ter tudo. E o Sim. fato dessa coisa da viagem, de estar em movimento, é uma coisa que me realiza muito. Muito. Eu me encontro muito como comunicadora, como criadora e tal. Então é uma parada que eu sei que, tipo assim, se eu quiser que isso dê certo e que seja, querendo ou não, o meu trabalho e eu possa levar essa palavra para mais lugares e tal, eu sei que eu preciso abrir mão dessas coisas. Então, às vezes bate uma comparação de tipo assim, nossa, tal, todas as minhas amigas ou conhecidas, basicamente, na Irlanda, por exemplo, todas estão comprando casa na Irlanda. Tipo assim, a galera Hum. tá num nível de vida que, depois de muito trabalhar, tá Sim, conquistando tá coisas, colhendo o que tá plantou. colhendo. E aí, por exemplo, eu olho assim e falo assim: "Nossa, eu tô, né, só aqui viajando". Mas não é que eu tô só viajando, eu tô vivendo a minha vida, tipo, no máximo que eu posso. Eu sempre Sim, falo que uma coisa que eu não tenho arrependimento, sabe. sim. Não fico pensando como: "Ai, nossa, mas eu morava numa casa muito boa na Irlanda, hoje se eu estivesse lá eu estaria trabalhando numa multinacional incrível". Porque Eu eu nem consigo aprendi te a ver nesse dizer perfil, é, amiga. loucura, né. Eu consigo dizer que eu sou muito realizada na minha vida, sabe. E é o que Então eu mais olho para as importa. minhas amigas com muito orgulho, eu olho pra sua vida, pra vida de outras pessoas que eu gosto muito, com muito orgulho de, tipo, ver vocês conquistando um espaço, tudo isso gente, não, estou aqui nesse momento, assim, ó, emocionadíssima no estúdio de gravação, tá, de Aprendi com Mãe, é a coisa mais linda do mundo. Então, eu fico muito feliz, mas entendo que não é o que eu quero pra mim agora. E eu não deixo a pressão externa do que é, né, a mulher com 32, Sim, 33 anos, se você não tiver filho, você não vai ter mais e não sei o quê. Eu falo assim: "Tá, se não for pra eu ter, então é porque a vida não quer que eu tenha, Deus não quer e vamos ver o que que vai acontecer depois". Então eu tento pensar muito no meu presente e não botar essa régua de como tá sendo a sua vida, porque a nossa história é muito diferente nesse sentido, sabe. sim, Então, total. se eu ficar olhando para as minhas amigas e falando: "Nossa, meu Deus, mas ela estava vivendo assim", eu vou ter que parar de viver o que eu tô vivendo. E eu Exatamente. prefiro a minha vida, E então ai, que vida incrível, amiga. é, E isso que o autoconhecimento traz, e você sim, tá se apropriando da sua liberdade, caralho. total, é isso. Amiga, que Ai, lindo! Última pergunta, pra não perder o costume. O hum, que é que você aprendeu com sua mãe, que ai, você quer levar pra frente e que você não quer levar? tá. Você quer ser mãe? Quero ser mãe, Tá. quero ser Mas mãe. pra Thaís, é a Thaís de hoje, a Thaís do futuro que quer ser mãe, que em algum momento vai ser mãe. Tá.
O que é que você quer levar e o que você não quer O que eu levar. aprendi com Mainha é: faça o seu corre, seja uma mulher independente, não deixe de fazer o seu próprio corre, principalmente financeiramente falando. Eu acho que é uma coisa que ela me ensinou muito, de tipo assim, você precisa ser você por você, trabalha, sabe o que você gosta de fazer e vai atrás. Então ela foi uma mulher que me criou sozinha, que criou meu irmão sozinha. O Carlinhos apareceu, que é o meu padrasto, muito tempo depois. Minha mãe tem uma garra muito grande, assim, das coisas que ela fez pra gente. Eu falo: "Cara, Nossa, que mulher. que mulher". E o que eu não quero levar pra frente, eu acho que a minha mãe, ela não tem essa ela também é uma pessoa muito medrosa, mas ela não encara os medos da mesma forma que eu. Então, por exemplo, ela jamais vai ser essa pessoa, nem que a vida dela dependa disso, ela nunca vai viver uma experiência de encarar um medo de altura, por Uhum, exemplo. Ela prefere ficar com a dúvida de saber como seria, sabe. Então, uhum. nesse sentido prático, ela tem, apesar dela ser uma mulher muito forte, ela tem muitos medos, que vieram todos pra mim, e eu vou só me desviando deles Amiga, aqui. Tipo, igual que nem. nadar, dirigir, voar, sabe essas coisas? Aham. Então é uma coisa, esses medos limitantes dela, eu não passaria pra frente não. Vou botar meus filhos tudo na natação com 2 anos de idade e vai estar Amiga, lá, eu ó, também. Bebê, eu já vou estar lá 5 assim: "Vai 5 menino, se meses, vai. joga". É, eu que não vai passar essas coisas não. Vai aprender a andar de bicicleta cedo, fazer todas as coisas, falar 5 línguas. Então eu tenho, acho que isso eu não levaria, assim, acho que ela às vezes perde a oportunidade, sabe? Entendo demais. Ah, eu acho que isso também já serve para comprar conselho. Qual conselho você daria para um aprendiz, uma mulher que hoje tá no Brasil, mas ela não consegue aproveitar o tempo de qualidade com ela mesma, tipo, encontrar prazer na solitude? Qual conselho você daria para essa mulher hoje? Eu acho que ela precisa começar a lembrar das coisas que ela fazia quando ela não tinha ninguém perto dela, Exato. sabe? Tá, quando você era adole, pega lá alguma coisa que você gostava de desenhar. Pois então mas eu tenho um filho pequeno, tá? O menino dorme algum momento do seu dia, uma vez no mês. Volta a desenhar, vai achar alguma coisa para você fazer. Eu acho que é se reconectar, às vezes, se você não tem, porque de fato eu muitas vezes fico, meu Deus, o Bruno tem tantos hobbies, ele é uma pessoa tão inteligente. E eu fico me botando, ai, eu nem Amiga, tu sei é o que tão que eu inteligente, gosto. para de ser Aí, doida. aí eu comecei a perceber, tá, eu gosto de ouvir música, eu gosto de cantar, E eu gosto de Thaís tem uma voz andar. linda, é verdade, Ai, que isso, gente. A gente já cantou no karaokê, a gente parou o karaokê, tu A lembra? gente tem que ir para o karaokê antes de ir embora, amiga, Tá que bom. loucura. Depois a gente fala disso. Mas Já tô aqui. Enfim, eu acho que é se lembrar do que você gostava quando não o que você gosta de fazer quando não tem ninguém perto, isso. sabe? E é como você falou, adaptar pra sua realidade. Talvez você tenha um filho, Sim, seja correria, mas, gente, sabe aqueles 10 minutinhos que você passa só rolando o feed? Tenta fazer uma coisinha pra você. é, Nem que seja acender uma velinha, sei lá. Gente, se vira. Tem alguma coisinha. tem alguma Tem coisa. alguma coisinha que é só Tem sua alguma e que coisa. tem que ser só sua. Uhum. E você vai aproveitar esse momento. E onde é que as pessoas te encontram pra ouvir mais dessa mulher tão sábia, Gente, maravilhosa, linda, ai, perfeita? Meu amiga, eu Deus! tô tão emocionada, não sei se ficou bom, gente, depois Ficou vocês falem aí incrível! nos Para de ser comentários. louca! Tá, eu sou aonde a gente tá, é A mesmo, não é onde, é aonde a gente tá, em todas as redes. Então eu estou TikTok, Instagram, YouTube, e virei podcaster há 2 meses. Era um sonho, Era hein, que um tava aí na sonho, gaveta. Ela tá tava tirando tudo aí. da gaveta, Amiga, tô gente. aqui, ó, a Ela tá gaveta que tá. reviradíssima, jogando tudo pra cima. E tem um podcast também. No podcast, na verdade, dá pra ver que é bem diferente do que eu faço nas redes, né, Uhum. porque nesse negócio de rede social a gente precisa do tal do nicho e tal, então é muito mais focado em viagem. E no podcast, na verdade, é uma linha de papo, onde às vezes eu tô conversando com o Bruno, às vezes são papos da minha cabeça, às vezes convidados tipo menina indie também. Eu vou estar lá. E é isso, estamos aí aonde a gente tá, em todas as redes sociais. Se você gosta de viagem, de bom Acompanha, gente, tem humor, muita coisa. Eu tô cozinha, eu tô doida pra falar, moda. amiga. Eu vou guardar esse Ai, segredo e vou monetizar ele depois. Você quer dar um é. spoiler? Alguma coisinha, Eh, assim, que você pode contar? eu acho que chegou a hora da gente se reconectar com as nossas raízes. Então a Europa não tem feito tanto sentido mais nesse momento. É isso que eu digo pra vocês. Vem aí. Vem aí, vem aí. Obrigada, aprendiz, por ter escutado até aqui. Muito obrigada, amiga. Eu te amo, Amiga, você me te inspira amo, foi demais. Tô muito tudo. animada por você. Ai. E é uma coisa que, assim, ó, último conselho aqui.
Torça pelas mulheres que você admira. Total. Torça pelas mulheres que você ama. Gente, por favor, para de zicar. Uma mulher zicando outra mulher é a coisa Não tem mais nada mais horrível. feio, não tem nada mais É mais cafona. cafona. É cafona. E eu acho que é uma das coisas, amiga, que a gente bate muito, porque a gente tem uma energia muito boa pra gente e pro mundo. A gente não fica zicando ninguém. E a gente torce muito uma pela outra. Sim. Então, por mais mulheres assim, por mais amizades assim. Com certeza. Seja Vai essa catar pessoa. aí. Seja essa pessoa apoia que suas vai. amigas. Seja essa pessoa que com certeza você vai atrair pessoas assim. É isso. É isso? Um cheiro, Brindis. Até a próxima Ó, quarta. e vocês fazem favor aí de avaliar o podcast, hein? Pelo amor de Ai, Deus, amiga, 5 ainda bem estrelas. que você lembrou. Ó, 5 estrelas, comentário, Vem aí, compartilhamento. gente, vem aí. Um cheiro. Até a próxima quarta. Tchau, tchau. Tchau.